Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, a paz de Deus alcance os corações de cada um de vocês nessa manhã. Somos gratos ao Senhor pelo dom da vida e pelo privilégio de podermos estar juntos, num só Espírito, num só corpo, num só Senhor, num só batismo. A proposta, então, estamos aqui para poder trazer aos irmãos a continuidade da Escola Bíblica Dominical. Os irmãos que estão aí na minha classe, na classe de 1 aos Coríntios, hoje nós vamos dar continuidade, então, estudando o capítulo 7. Quero de antemão agradecer ao Ministério de Comunicação que se disponibilizou nesse dia para que a gente pudesse fazer a gravação dessa aula e das demais aulas que virão pela frente, se Deus quiser, enquanto nós estamos nesse momento aí de quarentena. Antes de mais nada, eu queria convidar os irmãos para que juntos nós fechássemos os nossos olhos e orássemos. Amém? Querido Deus, amado Pai, nós te damos graças. Ó Deus, te damos graças pela tua bondade. Clamamos, ó Deus, nessa manhã pelas tuas misericórdias, ó Deus, porque a tua palavra nos diz que as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. As tuas misericórdias, ó Deus, não têm fim e se renovam a cada manhã. Te pedimos, ó Deus, que as tuas misericórdias alcancem o nosso país. Neste momento, Senhor Deus, tão difícil que temos enfrentado pelas questões, ó Deus, de saúde pública que tem sido noticiada todos os dias. Ó Pai, em nome de Jesus, te pedimos que a tua maravilhosa graça nos alcance, renove as nossas forças, renove a esperança nos nossos corações, renove a nossa fé, ó Deus. Te pedimos também, ó Deus, que possamos, ó Deus, muito em breve sair dessa situação, Senhor Deus, e estarmos juntos, reunidos, ó Deus, fisicamente, Senhor Deus, para continuarmos, ó Deus, louvando ao Senhor, continuarmos, ó Deus, aprendendo mais do Senhor e também, Senhor Deus, que esse seja um momento de experimentação, ó Deus, para valorizarmos cada vez mais as oportunidades que o Senhor nos dá de estarmos juntos e reunidos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos. Amém e amém. Eu quero convidar os irmãos, então, a abrir as suas Bíblias na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Leremos o capítulo 7 e logo em seguida nós vamos então expor o que Paulo quis dizer neste capítulo. Como eu falei para os irmãos, a aula de hoje se propõe a dizer então um pouco dos aspectos da vida de casado e da vida de solteiro. Então diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 7. Ora, acerca das coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher. Ainda assim, para evitar a fornicação, cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. O marido cumpra a sua obrigação conjugal para com a sua esposa, e da mesma forma também a mulher ao marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a esposa. Não vos defraudeis um ao outro, exceto se com consentimento, por algum tempo, para que se deem ao jejum e oração, e ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente pela vossa falta de controle. Mas eu falo isto por permissão e não como mandamento, porque eu gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada homem tem o seu próprio dom de Deus, um de uma maneira e outro de outra. Eu digo, portanto, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se permanecerem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar-se do que abrasar-se. E aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido, mas se apartar, que ela permaneça solteira, ou que se reconcilie com seu marido e o marido não deixe a sua esposa. Mas aos restantes digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem esposa descrente e ela consente em habitar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o abandone. Porque o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Versículo 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. O irmão ou a irmã não está sob a servidão deste caso, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque, como sabes, ó esposa, se tu salvarás teu marido, ou como sabes, ó homem, se tu salvarás tua esposa, mas assim como Deus distribuiu a cada homem, como o Senhor chamou a cada um, assim ele ande. E assim eu ordeno em todas as igrejas.
É algum homem chamado sendo circuncidado? Não se torne circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se torne circuncisado. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, mas a guarda dos mandamentos de Deus. Cada homem permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te preocupes, mas se tu podes chegar a ser livre, aproveite bastante. Porque aquele que é chamado pelo Senhor sendo servo, é homem livre do Senhor. E semelhante também aquele que é chamado sendo livre, é servo de Cristo. Foste comprados por um preço, não sejais servos dos homens. Irmãos, cada homem permaneça com Deus naquilo que foi chamado. Ora, com relação às virgens, eu não tenho mandamento do Senhor. Contudo, eu dou a minha opinião, como alguém que tem obtido misericórdia do Senhor para ser fiel. Suponho, portanto, que isto é bom para a causa da aflição presente. Eu digo que é bom para o homem estar assim. Estás ligado à esposa? Não busque desligar-te. Foste desligado da esposa? Não busque esposa. Mas, se casares, não pecas. E se a virgem se casar, ela também não peca. Porém, os tais terão tribulações na carne, e eu quisera poupar-vos. Mas isto eu vos digo, irmãos, o tempo é curto. O que importa é os que têm esposa. O que importa é os que têm esposa sejam como se não tivessem nenhuma, e os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se não abusassem dele, porque a moda deste mundo vai passar. Mas quero que estejais livres de preocupações. Aquele que é solteiro, cuide das coisas que pertencem ao Senhor, e como ele pode agradar ao Senhor. Mas o que é casado, cuida das coisas que são do mundo, e como ele pode agradar a sua esposa. A diferença também entre a esposa e a virgem: a mulher solteira cuida das coisas do Senhor, para ela poder ser santa, tanto no corpo como no espírito. Mas a que é casada cuida das coisas do mundo, e como ela pode agradar o seu marido. E eu digo isso para o vosso proveito, não que eu lance um laço sobre vós, mas para o que é gracioso, para vos unirdes ao Senhor sem distração. Mas se algum homem pensa que ele trata sem decoro a sua virgem, se ela passar a flor da idade e a necessidade o exigir, faça o que quiser, não peca, case-se. Todavia, aquele que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas tendo poder sobre a sua própria vontade, e assim decretou no seu coração de guardar a sua virgindade, faz bem. Assim, então, aquele que a dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. A esposa está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, somente no Senhor. Mas ela será mais feliz se permanecer assim, segundo a minha opinião, e penso também que eu tenho o Espírito de Deus. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos ver, o tema da nossa aula, então, nessa manhã, é sobre casamento e vida de solteiro, e a gente pode, à luz do texto bíblico, já pensar assim: e aí, você que está casado, você que está solteiro, bem, para quem ainda não casou, tem a opção de escolher se quer casar ou continuar na vida de solteiro. Para quem já casou, Paulo traz outras recomendações em relação à vida de casado. Eu, particularmente, vou completar esse ano 10 anos de casado. Talvez não seria a melhor pessoa para falar de casamento para os irmãos, até porque nós temos na nossa igreja pessoas com muito mais anos de casados do que eu tenho de vida. Por exemplo, eu tenho um casal de alunos na nossa classe, que é o irmão João e a irmã Zilda, e eles têm décadas aí de casamento, né? Se eu não me engano, mais de 40 anos de casados. Então, certamente, eles seriam melhores professores do que eu nessa manhã para falar sobre a vida de casado. Mas o que acontece? Paulo, em nenhum momento, ele teve interesse neste texto bíblico de trazer um tratado sobre casamento. Paulo não tinha a intenção de trazer tudo aquilo que está ligado, seja a vida de casado ou seja a vida de solteiro. Na verdade, a intenção de Paulo e o objetivo dele, quando inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve este capítulo nesta carta de Corinto, é de trazer
a resposta a alguns questionamentos que os irmãos na igreja de Corinto fez a ele, e o início do texto bíblico, no primeiro versículo, nos mostra exatamente isso. Passou, né? Não. Então a intenção de Paulo, irmãos, é trazer algumas orientações acerca da vida de casado e acerca da vida de solteiro. Então, assim, uma coisa que é muito importante é quando a gente observa algumas colocações nesse texto, dá a impressão que Paulo meio que é contra o casamento. Paulo jamais seria contra o casamento, Paulo jamais escreveria contra o casamento, até porque o casamento nasceu no coração de Deus. E deixa eu falar uma coisa para vocês, casar é fácil, viver a vida de casado é que é difícil. Muitos casamentos hoje estão chegando à sua ruína, ou à sua destruição, ou ao seu fim. Por quê? Porque as pessoas não querem abrir mão das suas vontades, as pessoas não querem abrir mão dos seus direitos, as pessoas elas não querem fazer aquilo que Deus orienta segundo a sua palavra sobre como o marido deve se comportar na vida de casado ou como a esposa deve se comportar na vida, né, dentro do casamento. Então, quando o homem e a mulher assumem os seus papéis em acordo à palavra de Deus, você pode ter certeza que este casal ele passa menos dificuldades, porque lutas, tribulações, adversidades, elas vêm sobre a vida do casal e é preciso que este casal esteja sempre alicerçado na palavra de Deus e aliançado na figura de Jesus Cristo, tendo seus pés presos na rocha inabalável, né, que é Cristo, conforme diz a palavra de Deus. Para quê? Para que quando as situações adversas possam vir sobre o casamento, este casamento ele possa superar todas essas dificuldades. E o que se observa hoje? É que, infelizmente, as pessoas preferem muitas vezes abandonar a situação ao invés de lutar por ela. Mas então, voltando ao texto bíblico, Paulo vai trazer algumas orientações, e eu acho brilhante porque Paulo, ao mesmo tempo que ele traz algumas recomendações sobre casamento, ele cita as palavras de Jesus. E eu acho isso brilhante porque certamente teria algum gaiato, alguma pessoa que chegaria lendo o texto de Paulo e falaria assim: não, mas aqui é Paulo dando a opinião dele, é Paulo falando acerca de casamento, falando acerca da vida de solteiro. Então, na verdade, ele deu a opinião dele, porque realmente, se fosse Jesus falando, seria outra coisa. Mas nós observamos que Jesus fala acerca do casamento, como nós vamos ver muito em breve, mas Paulo vai e traz um complemento inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E isso é muito importante a gente entender, que Paulo era um homem inspirado por Deus. Então as recomendações que Paulo coloca aqui nesse texto vêm da inspiração divina, e ela então complementa aquilo que Jesus falou sobre casamento nos evangelhos. Então Paulo divide esse texto aqui em 3 partes, mais especificamente. Paulo vai falar para os cristãos casados. Então, quando você tem um homem e uma mulher que já são cristãos e estão casados, Paulo vai falar para pessoas que se converteram, já eram casadas e se converteram. Então você tem um cônjuge que foi convertido e o outro ainda não, seja o homem ou a mulher. E Paulo então vai terminar a carta falando para aqueles que não estão casados, ou seja, para aqueles que estão ainda na vida de solteiro. Então eu queria convidar você, para você marcar a sua Bíblia aí, como eu estou fazendo aqui, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e fosse lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 19, nós vamos ler rapidamente do versículo 1 ao 12, para nós entendermos aquilo que Paulo citou lá na primeira carta, né? Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7. Então, o que ele citou acerca das palavras de Jesus? Porque ele menciona em alguns pontos que, olha, sobre esse assunto, Jesus já falou. E eu vou agora, então, trazer o complemento de algumas informações que vocês me questionaram. Foi assim que Paulo disse àquela igreja. Então, pensando no texto bíblico que Jesus, então, assim aponta sobre casamento, leremos, então, Mateus 19, de 1 a 12, que diz assim: E aconteceu que, tendo Jesus terminado essas palavras, ele partiu da Galiléia e foi para os confins da Judéia, além do Jordão. E grandes multidões seguiram-no, e ele as curava ali. Os fariseus também vieram até ele, tentando e dizendo:
é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E ele respondendo disse: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez, e diz: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Por isso, eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, nenhum homem o separe. Disseram-lhe eles: então, por que Moisés ordenou dar-lhe carta de divórcio e repudiar? Disse-lhe Jesus: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas esposas, mas não foi assim desde o princípio. E eu vos digo que quem repudiar a sua esposa, a não ser por causa de fornicação, ou outras versões diz, a não ser por relações sexuais ilícitas, como adultério, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se tal é a condição do homem a respeito da sua esposa, não é bom casar. Mas ele lhes disse, Jesus: nem todos os homens podem receber esta palavra, mas somente aqueles a quem é dado, porque há alguns eunucos que assim nasceram do ventre de sua mãe, e há alguns eunucos a quem os homens fizeram eunucos, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é capaz de receber isso, receba-o. Então, nós vemos aqui as palavras de Jesus que Paulo menciona acerca do casamento, e é importante a gente mencionar por que Jesus tratou dessas questões do casamento quando ele estava, então, fazendo as suas pregações naquela época em que ele estava ali no desenvolvimento do seu ministério. Os fariseus, nós sabemos, queriam pegar Jesus pelo pé. Os fariseus queriam achar uma falha em Jesus, e para isso eles usavam a lei para ver se pegava Jesus em algum ponto falho da lei. Para quê? Para que pudesse então incriminar Jesus e assim condená-lo. Então um grupo de fariseus vem a Jesus e pergunta para Jesus sobre a questão do casamento. E aí eles então perguntam: Jesus, é lícito, ou seja, é direito do homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E aí, então, eles esperaram a resposta de Jesus. E aí, é interessante a gente observar o seguinte: por que eles fazem essa questão? Eles trazem essa questão porque Israel, naquele momento, naquela época, existiam duas escolas sobre o casamento. Uma se chamava Hillel e a outra se chamava Shammai. Shammai dizia que o divórcio só poderia acontecer pelas questões de infidelidade conjugal. Então, ou seja, o homem ou a mulher, ele poderia então dar a carta de divórcio se porventura algum dos cônjuges entrasse numa situação de adultério. Então, uma das escolas lá dos israelitas falava sobre isso em relação ao casamento. Outra escola era mais aberta, que era a Shammai. Shammai dizia assim, por qualquer motivo, eu troquei. Vamos ter que voltar. Troquei. Então, em Israel, havia duas escolas que falavam sobre as questões de casamento. Uma das escolas se chamava Hillel e a outra se chamava Shammai. E essas escolas, então, elas tinham posicionamento diferente acerca do casamento. E eles estavam ali naquele momento, certamente, olhando para Jesus e esperando ver o que Jesus ia dizer sobre essas questões. E essas escolas, elas diziam o seguinte: Shammai dizia que o casamento só poderia ser desfeito por meio da carta de divórcio se porventura houvesse alguma traição. Então, ou seja, se houvesse alguma infidelidade conjugal, alguma traição, algum ato de adultério, e aí então o repudiado, ou seja, aquele que foi ofendido, poderia então dar a carta de divórcio para aquele que foi o ofensor. E a escola de Hillel era mais aberta. Eles diziam o seguinte: não, de modo algum. Na verdade, carta de divórcio você pode dar em qualquer de uma das situações. Então, exemplo, a mulher não é boa cozinheira, está lá o rapaz, casou com a mulher, e a mulher vai fazer o feijão, a mulher só queima o feijão o tempo inteiro e tal. E aí a escola de Hillel dizia: não, se a sua mulher não sabe cozinhar direito, pode dar carta de divórcio para ela. E Jesus fala que não é nada disso. Jesus fala que, na verdade, o casamento ele é santo. Jesus fala que o casamento é a união de um homem
e de uma mulher diante de Deus, porque foi Deus que uniu o homem e a mulher, e Jesus diz, olha, ele precisa ser para a vida inteira, para a vida inteira. E aí, mas eles questionaram, mas e a questão da carta de divórcio? Aí Jesus fala assim, ó, por causa da dureza do coração de vocês. E aí a gente aprende o seguinte, irmãos, precisamos deixar Deus transformar as nossas vidas. Precisamos deixar Deus ministrar os nossos corações acerca do casamento, acerca de como um homem deve se conduzir diante do seu casamento e acerca de como a mulher deve se conduzir diante do casamento. Por quê? Porque é a partir do momento que o Espírito Santo de Deus começa a ministrar os nossos corações que nós começamos a mudar as nossas vidas, e mudando as nossas vidas, certamente também nós mudamos as nossas atitudes e as nossas condutas dentro do casamento. Isso é fácil? Eu posso garantir para vocês que não. Como eu falei no início, certamente eu não seria a melhor pessoa nessa manhã para falar sobre casamento, porque eu também estou em transformação dentro do meu casamento. Tem coisas que eu acerto, tem coisas que eu erro, e eu sempre peço a Deus o quê? Para continuar me ajudando, porque eu sou falho, eu sou humano, e eu tenho as minhas responsabilidades como homem, e certamente também a minha esposa tem a sua responsabilidade como mulher dentro desse casamento. E é por isso também que Jesus fala assim, olha, o casamento não é para todas as pessoas. E quando eu falo isso, algumas pessoas acham ruim, mas não sou eu que estou falando, é Jesus. Então, ou seja, quem quiser discutir, tem que discutir com ele, não comigo. Então, o que acontece? Jesus falou o seguinte, olha, aqueles que observarem que realmente estão aptos ao casamento, casem-se. Então, ou seja, é praticamente um chamamento, um dom. Nem todo mundo vai precisar casar, nem todo mundo é chamado para casar. E eu digo isso por quê? Porque a sociedade cobra demais, e cobra principalmente das mulheres. E deixa eu falar uma coisa para você. Não teve ninguém na face da terra que valorizou mais as mulheres do que Jesus. Jesus foi a pessoa que mais valorizou as mulheres enquanto andou nessa terra. Num tempo onde a desvalorização feminina, onde a desvalorização acerca da mulher era extremamente forte, extremamente grande, Jesus faz uma inclusão social fortíssima da mulher, resguardando a mulher dentro dos seus direitos do casamento, dentro das suas responsabilidades como mulher. Então não teve ninguém que foi mais... que lutou mais, posso dizer assim, que lutou mais pelos direitos da mulher do que Jesus. E aí, então, Jesus está dizendo o seguinte, olha, o casamento não é para todos. Então eu falo isso porque a nossa sociedade impõe uma carga pesada em cima, principalmente das mulheres. Você tem que casar, você não pode ficar solteira, você vai ficar com a titia. E Jesus está dizendo o contrário aqui, que nem todo mundo vai casar, e Paulo complementa isso, que nem todo mundo foi chamado para casar, que nem todo mundo deve casar, mas que cada um no seu coração se dispõe a fazer aquilo para o qual foi chamado, seja casar, seja ficar solteiro, porque Jesus vai terminar o texto dele dizendo o seguinte, teve algumas pessoas que já nasceram eunuco, teve algumas pessoas que foram chamadas para ser eunuco por causa de questões sociais. Exemplo, por exemplo, uma filha que está lá, os pais são doentes, ela precisa cuidar desses pais e ela acaba não casando. Então, ou seja, ela foi chamada com um propósito para ser eunuca. E aqueles, então, que foram chamados para ser eunucos por causa do reino de Deus. Ou seja, são pessoas que não casam para quê? Por quê? Porque no seu coração eles se propuseram a permanecer solteiro, seja homem, seja mulher, para fazer a obra do Senhor. Então, cada um tem que ver no seu coração. Por quê? Porque é uma decisão pessoal, é uma decisão de cada um. Voltando lá para o texto de Coríntios, lá no capítulo 7, então nós falamos inicialmente que Paulo está respondendo as perguntas daquela igreja sobre essas questões da vida de casado, da vida de solteiro. Relembra aos irmãos, não é o objetivo de Paulo fazer um tratado sobre casamento. Se você pegar, por exemplo, os vídeos do pastor Cláudio Duarte, ele fala um monte de coisa lá sobre casamento, ainda aplica, né, nos dias de hoje, trazendo coisas do cotidiano nosso, do nosso dia a dia. Paulo não tinha essa intenção, talvez Paulo não tinha nem tempo para isso, até porque nós temos que entender que Paulo está escrevendo uma carta e ele tem um monte de outros assuntos para tratar a igreja de Corinto, naquele momento que a igreja estava iniciando, e nós vamos ver que assuntos até muito mais sérios. Não que esse assunto não seja sério,
mas outras questões tão sérias quanto a questão do casamento. Então, Paulo vai começar falando sobre a questão do casamento entre cristãos, né? Entre pessoas que professam a mesma fé. E por que Paulo está fazendo isso? Porque no capítulo 6, nós vimos na aula passada, e a gente tem que entender que é uma carta, e a carta ela tem a sua continuidade do assunto escrito. Paulo falou sobre a questão das relações sexuais ilícitas, ou seja, toda aquela relação sexual que é feita fora do casamento, Deus condena, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando, está escrito na Bíblia, e aí não tem como a gente se colocar contra, uma vez que nós professamos a fé cristã, mas houve um problema na igreja de Corinto, que na verdade existia dois grupos lá, e um desses grupos entendia que o sexo dentro do casamento também era pecado. Que na verdade a pessoa mesmo dentro do casamento tinha que viver como em castidade, seja o homem, seja a mulher. E Paulo está dizendo o seguinte, não é nada disso, porque Deus fez o sexo é bom, o sexo foi feito para ser desfrutado dentro do casamento, e vocês então precisam entender que o sexo fora do casamento é pecado, mas o sexo dentro do casamento, ele faz parte do relacionamento conjugal. Parou? Continua? Aí. Então, Paulo mostra o seguinte, que se você está solteiro, você tem que permanecer solteiro e não ter relações sexuais. Por quê? Porque se você estiver solteiro e estiver tendo relações sexuais, a Bíblia diz que você está em pecado. Agora, tá bom? Ai, gente, continua. Então, assim, se você está solteiro, então, parei. Então, assim, aí Paulo começa tratando com eles essa questão do sexo dentro do casamento. Então, Paulo está escrevendo, inicialmente, para aqueles irmãos que estavam dentro da igreja de Corinto, casados, que já tinham se convertido, então, ao cristianismo, e aí começou a gerar uma desavença de grupos lá dentro daquela igreja, dizendo, então, que o sexo dentro do casamento também seria proibido. E Paulo diz, nada disso, mas existem algumas questões que são importantes. E aí Paulo diz lá no versículo 2, ainda assim, para evitar a fornicação ou o ato sexual ilícito, cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Por que Paulo está dizendo isso? Porque nós vimos nesse texto que Deus está proibindo o que? A poligamia. Poligamia é quando o homem quer ter mais de uma mulher ou quando a mulher quer ter mais de um homem. Né? A gente no Brasil, a própria lei proíbe poligamia, mas nós estamos vendo aqui que por mais que não houvesse nenhuma proibição em relação à questão da lei dos homens, nós temos no texto bíblico que Deus está proibindo então a questão da poligamia. Então Deus está falando aqui, olha, que cada homem tem a sua esposa e que a esposa tenha o seu marido. E uma outra coisa importantíssima que a gente vê aqui é que Deus reforça o que? O relacionamento heterossexual. Em nenhum momento nós vamos encontrar no texto bíblico, e esse texto bíblico aqui da carta de Corinto ela é muito clara, em que Deus está falando que o relacionamento de um casal é entre um homem e entre uma mulher. Então um homem e uma mulher se unem num enlace matrimonial e se unem então dentro do casamento. A outra questão que é fundamental que Paulo aborda aqui, é que nem a vida de casado pode ser uma coisa obrigatória e nem a vida de solteiro pode ser uma coisa obrigatória. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, casar ou permanecer sem casar, ou seja, casar ou ficar solteiro, precisa ser uma decisão individual. Precisa ser uma decisão de cada um. Não pode haver uma coisa impositiva, não pode haver uma coisa compulsória. Por quê? Porque se a decisão não for tomada pela pessoa, mas por outra pessoa, ou seja, ou por terceiros, o problema pode já estar instalado aí desde o início. O que eu quero dizer com isso? Nós sabemos que houve um tempo no passado, e não no passado não muito distante, em que muitas mulheres, principalmente, elas eram dadas em casamento. Então, as famílias escolhiam os casamentos. Então, escolhia lá um rapaz, escolhia lá uma moça e se dava no casamento. Se essas pessoas se amavam, se essas pessoas havia uma afinidade entre eles, pouco importava.
E aí, obviamente, que se você se envolve em um casamento sem haver uma afinidade, sem haver amor, sem haver respeito, sem haver uma aproximação, o risco desse casamento dar errado, ele é muito grande. Da mesma forma, a vida de solteiro. Então, ou seja, a pessoa ter uma imposição para ela ser solteira o resto da vida pode dar muito problema. Porque Paulo vai dizer mais à frente assim, olha, se você quer permanecer solteiro, maravilha, muito bom, permaneça assim, porque Deus vai lhe abençoar. Mas se você está abrasado, ou seja, se você percebe claramente que os impulsos sexuais não permitem que você fique solteiro, então você case. Porque se você casar, você não está pecando, e se você também não casar, você também não está pecando. Mas Paulo diz assim também, olha, se você vier a escolher casar, entenda o seguinte, que o casamento lhe traz uma série de responsabilidades que a vida de solteiro não lhe implica. Então, assim, Paulo, lá no versículo de 3 a 4, ele vai dizer o seguinte, que o marido cumpra as suas obrigações conjugais com a esposa e a esposa também cumpra as suas obrigações conjugais com o marido. O que é que Paulo está trazendo aqui? Paulo está trazendo o dia a dia do lar, principalmente numa questão, a questão sexual. Eu sei que assim, ó, quando fala de sexo, tem muitos cristãos que já ficam assim, ó, igual aquele emoji que bota a mãozinha assim e faz, né? Então assim, já fica preocupado, ai meu Deus, eu já estou sem vergonha aqui, porque, sem vergonha no bom sentido, né, irmão? Então assim, já fica sem vergonha porque vai falar de sexo, esse irmão vai falar de sexo. Quem fez o sexo, a gente falou no início, foi Deus. Então, ou seja, se Deus que fez, o sexo é bom. Então, se o sexo é bom porque foi Deus que fez. Mas ele é bom quando está o quê? Debaixo da aliança de Deus. Então, Paulo está reforçando aqui a questão sexual, por quê? Porque começou a gerar um tabu dentro da igreja. Então, ou seja, Paulo se viu na necessidade, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para instruir os irmãos casados sobre a questão do sexo. Começou a ter na igreja de Corinto alguns graus de chantagem. Então, ou seja, alguns maridos entenderam que não tinha mais que ter relação nenhuma com suas esposas e algumas esposas também entenderam que não tinha que ter nenhuma relação mais sexual com seus maridos. Então, preste bem atenção, você marido, preste bem atenção, você esposa. Paulo está dizendo aqui que o marido cumpra a sua obrigação conjugal para com sua esposa e da mesma forma também a mulher para o marido. E no versículo 4 ele diz assim, a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a esposa. Isso aqui quando a gente lê, dá um problema sério, porque assim, as feministas de plantão já saem com as suas bandeiras, dizendo que Deus é machista, que Deus é isso, que é aquilo. Os maridos já querem aproveitar isso aqui, porque não querem fazer absolutamente nada dentro de casa e depois quer sacar, né, da poupança naquele momento, ali no quarto a dois. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, a chantagem sexual é pecado. Então, ou seja, a mulher ou o homem ou a mulher não pode inventar desculpas para não ter relações sexuais. Mas a coisa vai ter que ser sempre imposta. Não é isso que a Bíblia está dizendo, né? Por isso que a Bíblia está dizendo o seguinte, que precisa ter uma harmonia entre o casal. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, que o homem ou a mulher, quando o cônjuge quer ter relação com ele, que ela inventa ou ele inventa, que está cansado, que está com dor de cabeça, que o dia foi muito pesado e hoje não dá, etc. e tal, ele está cometendo pecado. Até porque a Bíblia está dizendo que, na verdade, essa parte de se abster da relação matrimonial, né, no caso do sexo, ela deve acontecer no único propósito aqui, a abstinência sexual ela deve acontecer no único propósito aqui, que é qual? Que é quando o homem e a mulher decidem nos seus corações como casal de se separarem num tempo de jejum, num tempo para uma atividade espiritual, de oração, e aí eles entendem que nessa prática do jejum também deve se abster do ato sexual. E preste atenção você, isso precisa ser com dois pontos fundamentais. Primeiro deles, tem que haver um mútuo consentimento, ou seja, tem que o homem consentir esse período e a mulher também consentir esse período. Para quê? Para que não haja pecado no meio deles. E mais ainda, o segundo ponto, não pode ser por muito tempo. Então aquelas coisas assim,
não, hoje aqui nós vamos fazer jejum sexual aqui nessa casa, o marido e a esposa, ou a esposa e o marido, nós vamos fazer por 1 ano. Loucura! Porque a Bíblia diz o seguinte, que é por pouco tempo. E mais, por que por pouco tempo? Porque Paulo responde, para que Satanás não vos tente pela vossa falta de controle. Então, ou seja, é possível, por mútuo consentimento, por um tempo curto. Para quê? Para que o diabo realmente não entre e tente tanto a mulher quanto ao homem, e aí o que? O casal possa vir a cair em pecado. Espero, irmãos, que até aqui vocês estejam compreendendo, vocês estejam entendendo, e vocês já observem, principalmente os solteiros, que a vida de casado, ela implica em muitas responsabilidades. E por isso o apóstolo Paulo começa a carta citando exatamente, trazendo essas questões entre os casais, né? No caso, o casal cristão. Só que Paulo prossegue. Por quê? Porque na igreja de Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja jovem, era uma igreja nova, era uma igreja que estava começando. Corinto, nós falamos lá no primeiro capítulo, era uma cidade monstruosa, uma cidade importante. Muita gente vinha a Corinto fazer relações econômicas, relações políticas, relações sociais. Então era muita gente que chegava e que saía o tempo inteiro. E a igreja então foi se formando com esse povo que chegava e que saía. Então houve naquela igreja, como existe nos dias atuais também, pessoas, casais, Paulo está escrevendo a casais nesse momento, que um dos cônjuges se converteu a Jesus Cristo e o outro cônjuge não se converteu. Aí Paulo foi questionado. Paulo, e aí, como é que fica? Quando um cônjuge se converte, o outro não, seja o homem ou seja a mulher, como é que fica? Separa, não separa, entra em pé de guerra, não entra em pé de guerra? O que é que nós fazemos? E Paulo vai trazer, olha, Deus chamou vocês para viver em paz. Então, ou seja, a orientação que a Bíblia dá, primeiro ponto, é para... Então, assim, Paulo está falando, volta lá no versículo 12, ele diz assim, mas aos restantes digo eu, não Senhor, porque Jesus falou lá no Evangelho de Mateus sobre a questão do casamento entre pessoas professando a mesma fé, e aí Paulo fala assim, agora eu vou complementar um ponto que Jesus não tratou. E aí eu vou trazer a vocês essa informação que vocês precisam de quando uma pessoa se converte ao Evangelho, seja o homem ou seja a mulher, dentro do casamento, como é que fica se o outro cônjuge não se converteu? E aí Paulo diz assim, mas aos restantes, digo eu, não Senhor, se algum irmão tem esposa descrente e ela consente em habitar com ele, não se separe. E a mulher que tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, que não o abandone, porque o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. O que Paulo está dizendo é o seguinte, então assim, existia essa dúvida no coração da igreja, e aí Paulo então traz uma informação que é preciosíssima. Então, irmão, se você, ou irmão, você está casado hoje com uma pessoa que ainda não professa a fé em Cristo, a orientação bíblica é a seguinte, que se o seu cônjuge se dispôs a viver com você, seja o seu cônjuge, o marido ou a esposa, que você permaneça com ele. Por quê? Porque a sua vida santifica a vida do seu marido. E aí a gente vê a importância de dar testemunho. Eu lembro que uma vez eu escutei uma história de um pastor, que uma irmã numa igreja se converteu, e é muito comum a gente observar que normalmente no relacionamento de pessoas, principalmente descrentes, quem se converte primeiro é a mulher. É mais comum a mulher se converter primeiro do que o homem, apesar de que acontece também do homem se converter primeiro. Mas aí, o que acontecia? O marido gostava de tomar umas calibrinas, gostava de tomar uma da número 1 a 51, e aí o que acontece? E toda vez ele chegava em casa bêbado, e aí a senhora já convertida, ela olhava aquela situação, e aquilo ofendia muito a ela, e aquilo gerava uma tristeza muito grande no coração dela. E ela foi então ao pastor pedir uma orientação, porque a vontade dela já era se separar do marido e ir embora. E o pastor perguntou para ela exatamente dentro desse texto, seu marido está disposto a continuar vivendo com você? Ela falou, não, ele não me bate, ele não me ofende com palavras, não tem nada disso, mas o comportamento dele me entristece. E aí o pastor falou bem assim, irmã,
Precisamos da sabedoria de Deus, porque você precisa dar testemunho na vida do seu marido e certamente, se você seguir a direção de Deus, o seu marido vai ser abençoado e mais, ele vai ver o que Jesus fez na sua vida e certamente ele vai se converter. E o pastor deu uma seguinte sugestão para ela. Ele disse o seguinte: filha, faça assim. Toda vez que seu marido chegar em casa bêbado, chegar em casa daquele jeito assim que você se sente entristecida, você coloca o seu coração nas mãos do Senhor e você trata esse homem como uma luva. Irmãos, deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Eu não estou dizendo que vai ser sempre assim. Eu não estou dizendo que essa é a fórmula da mulher conquistar o marido. Não é nada disso. Eu estou dizendo o seguinte: eu estou trazendo um exemplo que para aquela situação funcionou e eu vou mostrar para vocês como funcionou. Mas a orientação precisa ser vinda ou sempre estar na direção de Deus. Por quê? Porque não é uma fórmula de bolo. Quebre os ovos, bote agora a margarina, bote agora o leite. Não é assim que a vida cristã funciona. A vida cristã é algo dinâmico, a vida cristã não é algo estático. Então Deus fala conosco de muitas maneiras. E aí nós precisamos então estar atentos a ouvir a voz de Deus. Mas vamos voltar para a situação. A irmã então foi orientada a fazer o seguinte: quando esse homem chegar em casa, você trata ele como uma luva. Você chega lá, prepara. E aí então o pastor orientou aquela irmã a fazer o seguinte: olha, trate esse homem como assim, ó, na bandeja. Aí ela: mas pastor, é muito difícil, esse homem, eu sou pastor, o senhor não sabe as minhas dificuldades e tal, de ver isso tudo. Aí o pastor falou assim: irmão, vai dar certo, confie em Deus, Deus vai lhe honrar. Faça isso que eu estou lhe falando, assim, trate bem seu marido. Ele chegou, prepara lá o banho para ele, faz um cafuné, bota lá uma comidinha bem feita para ele. Você vai ver que vai ter mudança de atitude. Muito bem. A irmã voltou para casa, pediu direção de Deus e forças também, não é? E aí o que acontece? O marido então chegava naquela situação, vinha lá do bar, cheio da manguaça, né? Cheio de cachaça e tal. E a irmã chegava, todo dia que ele chegava, ela então falava assim: maridinho querido, o que você quer? Quer tomar um banho? Quer um almoço? Espera aí que eu vou preparar um jantar para você e tal. E aí ela foi ali para a cozinha, colocou o jantar e tal. E aí aquele irmão se converteu, eu estou antecipando, mas ele conta que no início ele achava até que a mulher estava querendo matar ele, porque quando ele chegava daquele jeito, que ele começou a perceber mudanças na atitude dela, no dia que a mulher preparou lá um banquete para ele comer, que ele olhou assim, ele falou: essa comida aqui deve estar envenenada, essa mulher aqui deve estar querendo me matar. Mas o que acontece? A partir do testemunho da esposa, né, da forma como ela começou a agir diante daquela situação, aquele homem começou a ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, e Deus começou a transformar o coração daquele homem, até que ele veio a se converter a Jesus. Então esse é um exemplo, né? Não é uma regra, é um exemplo do que Paulo está dizendo aqui, que a santidade da vida da esposa santifica a vida do marido, para que ele possa ser alcançado por Deus, e da mesma forma a santidade do homem ou a santidade do marido, ela santifica a esposa para que ela possa ser alcançada por Deus. Mas Paulo traz uma outra condição que Jesus não falou a respeito e ele complementa aqui, porque provavelmente eles questionaram: sim, mas e se o marido descrente ou a esposa descrente não quiser continuar junto com o marido crente ou com a esposa crente? O que fazer? Perceba que Paulo traz a orientação para que é a atitude do marido descrente ou da esposa descrente, não do marido crente ou da esposa crente. E Paulo diz assim: olha, se o marido descrente, se o marido é descrente ou a esposa é descrente e ele optou por não continuar com você, que ele vai embora. Então, ou seja, ele está livre. E Paulo diz assim: está livre tanto ele que se apartou ou ela que se apartou, quanto aquele que ficou para trás. Porque no versículo 15 diz assim: mas se o descrente se apartar, aparte-se. O irmão ou a irmã não está sob a servidão neste caso, mas Deus chamou-nos para o quê? Para vivermos em paz.
Então, ou seja, em tese, e segundo a muitos estudiosos bíblicos, mais estudiosos do que eu certamente, eles dizem que esse seria o segundo ponto onde a gente observa no Evangelho em que poderia o quê? Haver um divórcio. O primeiro seria aquele que Jesus mencionou, segundo relações sexuais ilícitas, não da forma do ofensor, mas do ofendido. E este aqui seria o segundo ponto: o marido descrente ou a esposa descrente opta por não permanecer com o marido crente ou com a esposa crente e prefere o quê? Ir embora, diz que não tem condições de conviver, então quer se apartar. Paulo diz que ele tem o direito de se apartar, ela tem o direito de se apartar, e aquele que fica deve ficar em paz, ou seja, ele não tem mais aquele jugo sobre a vida dele. Irmãos, isso não é um consenso na igreja. Tem pessoas que são tem linhas que são mais conservadoras, né, ao ponto de que só crê que só a viuvez é que desfaz o casamento. Mas segundo os dois textos bíblicos que nós lemos, né, me parece que existem essas duas posições acerca do divórcio, quando Jesus cita da infidelidade conjugal e quando Paulo então complementa dizendo quando o descrente não quer permanecer com o crente, mas sim ir embora. E aí deixa eu trazer uma ressalva importantíssima. Paulo não está autorizando aqui casar com descrente. Eu sei que quando falo desse assunto, as pessoas meio que arrepiam. Deixa eu falar uma coisa para você: a decisão que você vai tomar é sua decisão, não é minha decisão, não é do pastor dessa igreja, não é do conselho dessa igreja, é sua decisão. Escolher com quem você vai casar ou deixar de casar, como eu falei no início, é sua decisão. E por que eu estou dizendo isso? Porque a orientação bíblica, em vários textos bíblicos que nós temos, e aqui em Corinto deixa muito claro isso, é que um crente, se for casar, deve casar com o outro crente. Por quê? Para evitar uma série de problemas. E aí você diz assim: ah, mas eu conheço casais, ou conheço um casal ou outro, que casou, um crente ou outro sendo descrente, e eles vivem muito bem, e é ótimo. Primeiro, que você não conhece o casal, porque só quem conhece o casal é realmente quem está lá dentro, vivendo 24 horas a vida do casal. Então você primeiro não pode dizer que você conhece o casal, você conhece aquilo que o casal transparece. Esse é o primeiro ponto. E eu posso te dizer o seguinte, que segundo um monte de relatos de pastores sérios que tratam a vida de casais, eles são taxativos de dizer que a questão do jugo desigual traz um monte de problema. Deixa eu voltar a falar uma coisa: a decisão final é sua. Eu não estou aqui para te convencer de absolutamente nada. Por quê? Porque o papel de convencimento é do Espírito Santo de Deus e eu creio que ele habita no seu coração. O que eu estou te trazendo é uma orientação bíblica da mesma forma que Paulo fez com a igreja de Corinto. Então Paulo, quando destaca o relacionamento de um crente com descrente, ele já está dizendo que esses casais, ou melhor, que esse casal, eles já estavam juntos. Um se converteu, outro não. Paulo não está dizendo aqui que autoriza o casamento entre um descrente e um crente. Ele está dizendo o seguinte: olha, o crente, o cristão, ele precisa observar com quem ele vai casar e escolher com muito cuidado. Para quê? Para que essa união e essa junção possa dar certo. Volto a dizer, irmão, não estou aqui para lhe obrigar absolutamente nada. Você é maior, você é vacinado e a escolha é sua. Por quê? Porque as consequências vão ser para a sua vida, não para a minha. Mas se eu pudesse te dar uma recomendação, se você quer casar, se você ainda está solteiro, escolha o seu cônjuge com muito cuidado. Paulo então vai terminar dizendo o seguinte: ele vai agora escrever para os não casados, para aqueles que estão solteiros, para aqueles que estão viúvos, para aqueles que estão viúvas. E é interessante quando Paulo faz essa menção, e deixa eu falar uma coisa importante: nós não sabemos se Paulo ele foi casado ou não. Na palavra de Deus não tem essa referência, mas segundo alguns eruditos, segundo algumas escritas, segundo alguns documentos, é possível duas situações.
Paulo, antes de se converter, nós sabemos que ele era fariseu de fariseus, ou seja, ele tinha uma posição no sinédrio extremamente elevada, muito respeitado, né? Paulo não era qualquer pessoa no mundo judaico, nós sabemos disso, ele até menciona sobre isso em outras cartas. E existem duas posições. Uma é que Paulo foi casado, e pelo fato dele estar nessa posição lá, quando ele era fariseu, era uma posição que precisava estar casado para estar nessa posição. E aí então Paulo casou-se, e provavelmente, essa é uma possibilidade, a primeira delas, que a esposa de Paulo veio a falecer. E aí Paulo então preferiu o quê? Ficar viúvo, ou ele se tornou então eunuco, para fazer a obra do Senhor. Então essa é uma primeira possibilidade. Não temos certeza disso, porque não existe nada a respeito disso na palavra de Deus. Ou existe uma segunda possibilidade também, que a esposa de Paulo não tenha se convertido ao cristianismo e resolveu então ir embora, resolveu abandoná-lo. Seriam duas possibilidades, como eu volto a dizer, não temos nada claro sobre isso nos evangelhos, mas em acontecendo uma dessas duas possibilidades, é interessante porque você vê um homem que tem muita propriedade para falar, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, sobre isso que ele vai dizer agora para a vida do solteiro, para a vida do casado, para a vida do solteiro, para a vida do viúvo e para a vida da viúva. Por quê? Porque Paulo está dizendo o seguinte: olha, se você que é solteiro escolher no seu coração permanecer solteiro, ou você que já está viúvo ou viúva escolher no seu coração permanecer assim, é muito melhor. E aí por que Paulo diz que é muito melhor? Porque ele é contra o casamento? Em hipótese alguma, já falamos sobre isso inicialmente, mas ele está trazendo essa questão, por quê? Porque o contexto da época era um contexto muito sensível, como nós estamos vivendo no contexto de hoje. Imagina os irmãos, só para ficar bem claro, quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ali no primeiro século, a igreja de Cristo estava sendo perseguida, e Paulo vai dizer o seguinte: olha, eu queria livrar vocês de grandes aflições, eu queria livrar vocês de grandes dificuldades. Por quê? Porque a vida de casado, neste contexto que nós estamos vivendo hoje, não é simples. Irmão, você imagina você, por exemplo, você estando casado, você tem sua esposa, você tem seus filhos, e aí de repente vem a perseguição em cima da sua casa, e aí você tem que proteger a sua esposa, você tem que proteger os seus filhos, e como é que faz? Imagina, por exemplo, no coração do homem, do marido, imagina no coração da esposa, né, a angústia, né, a incerteza, a dúvida do que vai acontecer, como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então, assim, ser solteiro, por exemplo, nos dias apocalípticos que nós estamos vivendo hoje, eu não tenho dúvida que é mais tranquilo do que você tendo sua esposa, seu marido, seus filhos, e você não sabe o que vai acontecer. Então é isso que Paulo está trazendo aqui. Não é que Paulo vai contra o casamento, ou ele se contradiz quando ele fala da questão da vida de solteiro ou da vida de viuvez. Na verdade, Paulo está trazendo um esclarecimento para quê? Para que aqueles irmãos, eles possam então escolher para a vida deles aquilo que vai trazer menos aflição. E aí Paulo está dizendo então o seguinte: olha, solteiros e viúvos, eu estou nessa condição de solteiro e de viúvo. Então assim, eu digo para vocês, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a minha recomendação seria: permaneçam da forma como vocês estão. Mas ele complementa: olha, se você não consegue então permanecer solteiro ou viúvo, por causa dos apetites sexuais, que você case, porque é melhor casar do que viver abrasado. Mas por conta das questões sociais que estavam trazendo à tona aquele momento em cima da igreja, né? Nero, por exemplo, Nero foi um dos governantes romanos que mais matou cristão. Imagina vocês, irmãos, chegou um ponto, Nero era louco, né? Nós sabemos sobre a questão da loucura de Nero, a história mostra isso. E Nero, assim, só para vocês terem ideia, o hobby de Nero, do imperador Nero, era prender cristãos para duas hipóteses: ou ele jogava nas arenas com os leões, e aí ele jogava famílias de cristãos,
Ele jogava o pai, a mãe e os filhos. Ou também ele fazia o seguinte, ele gostava de decapitar os cristãos para prender as cabeças desses cristãos nas estacas e botar fogo para iluminar a cidade de Roma. Então, ou seja, obviamente nós estamos falando de um louco, mas nós também estamos falando de um contexto social que existiu. E Paulo, por isso, Paulo está trazendo essa questão, olha, existe um contexto social hoje já instalado que para o casado é mais complicado passar por ele do que o solteiro ou viúvo. Por quê? Por causa das responsabilidades que os casados têm, que o solteiro e o viúvo não teriam. Mas Paulo também acrescenta mais. Paulo diz assim, olha, se não fosse essas dificuldades sociais, se essas dificuldades sociais elas não existissem, também o próprio casamento, as responsabilidades do casamento, ela já traz, ela já traz já traz responsabilidades que o solteiro não tem, O casado, seja o homem ou seja a esposa, mas vou trazer mais o papel do homem nesse momento. O homem tem que ser o provedor, o homem tem que ser o protetor, o homem tem que ser o ajudador, o homem tem que ser, tem que cuidar das questões da mulher, tem que cuidar das questões do filho, o homem, Então o homem tem uma série de responsabilidades, a mulher também tem suas responsabilidades, Mas o homem casado, então, e a mulher casada também, eles têm responsabilidades que o solteiro ou o viúvo já não tem mais. O viúvo já não tem porque o cônjuge dele partiu. Mas o solteiro não tem porque não está casado. Então, assim, Paulo está trazendo essas questões para que quando a pessoa fosse tomar a decisão dela, esclarecendo as perguntas, elas pudessem tomar suas decisões com o maior número de informações possíveis naquele momento. E aí, assim, e Paulo continua mais, ele diz assim, olha, quem está casado tem que cuida das coisas do Senhor, mas ele tem muito mais responsabilidade. Por quê? Porque ele tem que cuidar das questões da casa, ele tem que cuidar das questões da esposa, tem que cuidar das questões dos filhos. O solteiro, ele não tem essas responsabilidades do casado, nem o viúvo. Então o que ele faz? Ele pode se dedicar, ele pode se colocar para cumprir totalmente a vontade do Senhor, fazendo o quê? Se dedicando a Deus. Então, por isso que Paulo, quando escreve para os viúvos e para os solteiros, ele primeiro fala da vida de casado, e certamente os viúvos entenderam muito bem do que Paulo estava dizendo, porque ele já tinha experimentado o casamento, mas quando chega nesse ponto, ele fala para o solteiro e para o viúvo o seguinte, olha, se vocês já estão nessa condição, eu, Paulo, trago uma recomendação para vocês, que vocês permaneçam assim, mas vocês têm o direito de escolha. Eu trouxe a informação, existem esses pontos que eu queria apresentar para vocês, Paulo dizendo, existem esses pontos que eu queria apresentar para vocês, de situações sociais, de situações políticas, de situações econômicas que afligem a vida dos casais e que não aflige tanto a vida de um solteiro ou de um viúvo, ou de uma viúva, Mas a decisão é de cada um. E aí Paulo vai dizer o seguinte, olha, eu entendo que essas orientações são inspiradas por Deus, eu entendo que essas orientações, apesar de vir de mim, elas vêm inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, e que seria muito bom vocês solteiros, vocês viúvos ou vocês viúvas, que permanecessem assim. E aí, para finalizar, uma coisa que é importantíssima, Paulo não coloca julgo, nem para o casado, nem para o solteiro. Como eu falei para os irmãos, é uma escolha de cada um. E aí o que acontece? Para a gente terminar, a gente tem que entender o seguinte, celibato, ou seja, escolher não casar, precisa ser uma decisão pessoal. Eu falei rapidamente sobre isso no início e eu fecho aqui. Se você escolhe não casar, se permanecendo solteiro ou já é viúvo e não quis casar de novo, não quer casar de novo, precisa ser uma decisão sua, precisa ser uma decisão pessoal para que você não sofra um jugo ou um peso desnecessário. Paramos por aqui. Agradeço a Deus a oportunidade mais uma vez de poder estar falando aos irmãos nessa situação. Mais uma vez agradeço ao Ministério de Comunicação. Espero que os irmãos possam ser abençoados por essa palavra e no mais coloco-me à disposição para a gente poder discutir, seja se você concordou com o que foi falado, seja com o que você não concordou, estamos aí. O mais importante é nós seguirmos a Deus e cumprirmos a sua vontade. Que Deus abençoe cada um de vocês.